Olá, ouvintes do Dani Talks. Hoje eu recebo aqui um amigo que eu conheço já há muitos anos. Ele representa com maestria o novo perfil da liderança na saúde. Ele é um médico que também é executivo, gestor, articulador e referência institucional. O nosso convidado é o Dr. Antonieto, hoje diretor de governança clínica do AC Camargos, mas com uma trajetória extensa, com passagens em instituições como Medial Saúde, Hospital Vila Nova Star, Hospital Sírio-Libanês, ICESP e outras organizações de alta complexidade. Ele é um dos nomes mais respeitados na integração entre ciência, gestão, segurança do paciente e liderança médica, e tem uma visão clara sobre como equilibrar decisões técnicas, sustentabilidade do setor, formação de talentos e o que de fato importa, as pessoas. Como ele escreveu recentemente em um post sobre cuidados paliativos, eles não são um capítulo final, eles são um fio que atravessa toda a história do paciente. Hoje vamos falar sobre gestão, inovação com ética, liderança com coerência e o que os hospitais e profissionais precisam fazer para lidar com mais impacto e menos improviso. E para você que ficar até o final do Dani Talks, o Dr. Antonieto falará também sobre a fonte segura para informações sobre câncer, qual será essa fonte e por que é tão necessário sermos mais empáticos e qual é a estratégia que ele usa para formar a liderança. Doutor Antonieto, seja muito bem-vindo. Saudações, Daniela. A gente já tem uma longa história de troca de ideias, né? Isso é muito bom para mim também. Muito obrigado. Que bom. Bom, a gente vai tentar aqui, em pouco tempo, consolidar algumas das informações que podem e com certeza irão trazer muitos insights aos ouvintes. E para começar, eu gostaria de explorar um pouco a questão da medicina à gestão, porque você é um médico e que é também um grande gestor, e fazer parte desse seleto grupo de líderes que tem essa dupla especialidade. Você construiu uma trajetória admirável, né, da prática médica à Obrigado. liderança institucional em grandes centros. E o que despertou o seu interesse por gestão e como foi esse processo de formação e amadurecimento como executivo na saúde? Mais uma vez, obrigado, Daniela. E é uma pergunta bastante complexa, né? Que leva a mudanças, muitas vezes, não só de maneira de se relacionar com as instituições, mas também uma mudança interna na gente. Então, às vezes, são coisas bastante profundas que mudam na gente para ver isso, né? No ponto de vista dessa transformação, quando eu terminei medicina, eu estou 44 anos de formado, tá? É um longo período. Quando eu fiz a faculdade, a gente não tinha, assim, quase absolutamente nada que falasse de gestão, tá? A gente tinha algumas cadeiras, como, por exemplo, chamava-se medicina preventiva, em que a gente estudava um pouco de epidemiologia, um pouco de organização dos sistemas, mas muito pouco, de maneira muito periférica, e não tinha nada, tá? Uma coisa completamente diferente do que acontece hoje. Hoje, as escolas de medicina estão muito preocupadas em dar essa formação em gestão para as pessoas. Por quê? Gestão é uma palavra bastante profunda também. Gestão não é mais o que a gente chamava de administração, né? No tempo que eu fiz o meu curso, era administração hospitalar. Tudo bem, é uma forma de encarar, mas a gestão é uma coisa um pouco diferente. A gestão é uma coisa é, é, mais holística, mais oblíqua ao sistema do que retilínea. Ou seja, ela é transversal. Então, a gente, quando fala em gestão, a gente está falando em transformação. Se a gente fala na minha cabeça, tá? Se a gente fala em administração, é você administrar aquilo que já está posto, os processos estão prontos. Gestão é diferente. Gestão, você sempre faz a transformação. Por isso, às vezes a pessoa fala assim, vamos fazer gestão da mudança. Eu falo assim, olha, para mim,
gestão já é mudança, porque você tem que mudar, ter uma visão crítica daquilo que você está fazendo para poder transformar e entregar o melhor da missão que existe na atividade fim daquilo que você está fazendo. Então, foi assim, eu saí da faculdade, fiz residência médica, da residência médica foi feita num hospital, a partir disso, nunca mais eu saí de hospital. Então, eu quero já pedir desculpa aqui, porque eu vou ter um viés. Minha vida inteira eu trabalhei em hospital. Isso é bom, mas também a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla de todo o sistema. Seria bom também que eu tivesse tido outras experiências. Mas acabou que, por questões da vida, eu fiquei o tempo inteiro em hospital, tá bom? Inicialmente em hospital público, e foi lá que eu tive uma professora muito importante, foi a doutora Lourdes de Freitas Carvalho, que foi uma das primeiras, ou talvez a primeira gestora mulher do país, porque ela foi diretora primeiro do Instituto de Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, depois ela foi presidente da Fundação da Santa Casa de São Paulo, depois do Hospital Universitário e depois de um hospital de Cotia, onde ela foi a minha líder, e foi lá que eu comecei a entender com ela o que significava gestão. Ela foi a pessoa que trouxe o SAMI para o Brasil, o Serviço de Arquivo Médico e Estatística, não existia no Brasil, ela tinha estudado nos Estados Unidos, lá já existia o SAMI, e ela trouxe o SAMI para o Brasil, implantou inicialmente no HC, depois na Santa Casa, depois no Hospital Universitário, depois no Hospital de Cotia, que era um hospital privado, sem fins lucrativos, de uma fundação, e que existe até hoje, lá em Cotia. Hoje quem está administrando o hospital é o Seconce, mas era aquele hospital e que tinha uma proposta diferente, uma proposta de integração entre serviços públicos e serviços privados para poder entregar para aquela população um cuidado integral. Então, foi a primeira experiência brasileira em integração de assistência primária com assistência secundária, com assistência terciária, que era o hospital. Realmente foi a primeira, tá? Então, muito do que a gente ouve falar hoje, isso iniciou lá atrás. Com isso, tinha uma parceria com a Fundação Kellogg. A gente já falava naquela época em medicina de família. Estou falando para vocês em 1981, 82, tá? Então, já se falava em medicina de família e já tinha a intenção de lá ser a primeira residência de medicina de família no Brasil, que não teve esse nome por questões políticas da época, tá? Mas teve o nome de Medicina Geral Comunitária, e que até hoje ela é uma referência em termos de formação do médico generalista, tá? Foi aí que começou a surgir esta história. Aí eu trabalhava lá como clínico, era preceptor dos residentes, era um médico como todos, como a maioria dos médicos são, atendia os pacientes, internados, ambulatoriais e tudo mais. Quando, por uma questão disso, dentro desse hospital funcionava um centro de saúde-escola, que era um convênio junto com a Secretaria de Estado da Saúde, e eu fui ser diretor do centro de saúde-escola. Bom, aí eu cheguei lá completamente cru, sem absolutamente nada. Eu entendia mais ou menos como que calculava o número de funcionários para trabalhar numa sala de vacina, mas não tinha nenhum entendimento do que era gestão. Tá? A gente administrava os meios nessa época. A gente não fazia gestão dos fins. Isso é uma mudança, parece semântica, mas não é. Conforme a gente vai conversando, você vai entender. Então, eu administrava os meios, então eu sabia quantos médicos eu tinha que ter, quantos visitadores sanitários, quanto enfermeiro, quanto isso, e ponto. E esperava a população chegar para se vacinar. Era isso que eu fazia. Depois começamos a melhorar, calculava a cobertura e tal. Foi quando despertou a questão da gestão. Mas nunca abandonei a medicina nesse período. Fomos desenvolvendo, as coisas foram acontecendo, eu acabei sendo o diretor clínico desse hospital. Tá? Então, saí dessa posição de diretor do Centro de Saúde Escola e fui ser diretor clínico. Como diretor clínico, aí tive que lidar com o corpo clínico, centro cirúrgico, centro diagnóstico que tinha no hospital e tudo mais, e fui aprendendo no dia a dia. Tá? Eu não tinha
curso nenhum ainda, de nada disso. Quando foi mais ou menos depois de 1 ano, 2 anos que eu estava na diretoria clínica, a Lourdes me propôs, olha, vá fazer um curso de saúde pública, porque lá você vai aprender um pouco de gestão. Aí eu fui fazer o curso de saúde pública e me tornei sanitarista. Eu tinha uma formação. Que incrível! Aí me tornei sanitarista, fiz o concurso do Estado, passei, fui trabalhando, mas continuei trabalhando lá como diretor clínico. Depois disso, uma enfermeira que a gente conhecia lá da região tornou-se secretária de saúde do Embu, uma cidade vizinha de Cotia, e me convidou para eu ir. Ela era enfermeira e falou assim, olha, eu gostaria de trabalhar junto com um médico aqui. Você tem medo de trabalhar com médico, com enfermeira? Eu falei, de jeito nenhum. Não, tanto que eu não tenho medo, porque eu casei com uma enfermeira, então não tem problema nenhum. Então ela era minha chefe lá, porque ela era secretária de saúde, e eu fui secretário adjunto de saúde, no Embu. Fiquei lá 2 anos como esse jeito, não me adaptei muito bem, eu talvez tinha algum conhecimento em termos já de gestão, como eu te falei, mas não entendia nada de política, né? E como era um cargo bastante político, eu acabei me dando bem, voltei para o hospital. Voltei para o hospital e começamos a trabalhar lá. Foi quando, depois disso, eu acabei indo, foi depois de muito tempo, 1999, eu fui para o serviço privado, pela primeira vez, até então era só serviço público ou filantrópico, né? Além disso, eu era médico da Secretaria de Estado da Saúde. Fui para o Hospital Evaldo Foz. E você talvez se lembre desta época, né? Nos conhecemos lá, inclusive. Do Hospital Evaldo Foz, a vida foi evoluindo. Eu estou hoje aqui no Nossa Camargo como coisa. Mas foi mais ou menos assim, sabe? Foi claro que é sempre uma escolha. Por isso que eu falei que mexe em coisas profundas. A gente acha que a vida vai levando a gente, mas na verdade a gente também vai trilhando certos caminhos que a gente pensa que é sem querer, mas não. A gente está procurando esse caminho, né? Então hoje eu tenho experiência para dizer, não, eu, na verdade, não é que a vida me levou. Eu mesmo tracei esse caminho junto com a vida, obviamente, e foi aparecendo as oportunidades, eu fui pegando e fui desenvolvendo o prazer e entendendo a importância da gestão, né? Hoje, a gestão, para mim, ela é fundamental, tá? Desde a gestão da própria saúde, né, da gente ser responsável pela nossa saúde, como a gente também é responsável por fazer entregas para as pessoas. A gente passa, então, a fazer a gestão dos fins, não mais a gestão dos meios. Então, antes de saber quantos médicos eu preciso ter, eu preciso saber aonde eu estou e o que eu tenho que entregar para as pessoas. Neste caso, onde eu estou hoje, eu tenho que entregar o melhor desfecho, a melhor qualidade de vida para as pessoas. Na minha opinião, um hospital não existe para internar pessoas. O hospital existe para melhorar a qualidade de vida. Internar é o meio e não o fim. Então, a hora que eu vejo isso, aí sim eu preparo todo o ambiente onde eu estou para entregar a melhor qualidade de vida. Eu tento fazer isso para entregar a melhor qualidade de vida ou o melhor desfecho para quem nos procura. Essa foi, assim, muito resumidamente, o caminho que eu fiz da gestão. Muito legal. E é interessante, doutor Antoneto, primeiro que a gente se conhece há tanto tempo, eu não conhecia essa história inicial em Cotia, e é muito bom ouvir que no final do dia a gente sempre tem um mentor para nos acompanhar, e se a gente escolhe também esse mentor corretamente, Exatamente. tudo muda, né? E com certeza a sua mentora, né, te proporcionou muito do que você pôde escolher e é hoje. Eu tenho 2 mentores, na Sim. verdade, a doutora Lourdes de Conta. Freitas Carvalho, que foi uma grande mentora, e o doutor Nelson Ibanes, que hoje ele também é professor na Santa Casa de São Paulo. Foram as 2 pessoas lá em Cotia que me moldaram essa maneira de compreender o sistema de saúde e as pessoas. Que máximo, eles devem ter tanto orgulho. Conheça um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCare Brasil, ou pelo site youcare.com.br.
O Viu Studio é uma produtora audiovisual com mais de 11 anos de experiência em vídeos e transmissões ao vivo. Do planejamento à produção, oferecem tudo o que a gente precisa em um só lugar. Saiba mais em viustudio.com.br e confira o nosso podcast no Viu Studio. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do Dani Talks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. Bom, agora você falou uma questão que eu nunca tinha ouvido dessa forma, que é o que é ser gestor e o quanto a gestão faz toda a diferença. E muitas vezes ela não vem dos livros que a gente lê, das matérias que a gente aprende na faculdade, por mais que hoje a medicina, a escola esteja trazendo matérias, disciplinas que estejam mais próximas da administração, o gestor é muito mais do que essas disciplinas, esses livros, mas é esse dia a dia todo de compreender tanto o que deve ser feito como o que a gente precisa entregar a partir, né, dessa pergunta inicial. E isso eu entendo que é o mais complexo para um profissional e talvez na geração das pessoas recém-formadas é ainda mais difícil, porque muitas vezes eles acham que já saem prontos para ser gestor e a gente tem um caminho aí muito grande a trilhar, né? É isso mesmo. Você sabe que na história das instituições de saúde, aqui já provavelmente já vai se manifestar um pedacinho do meu viés, mas a história dos hospitais sempre foi desse jeito. Os hospitais, inicialmente, ou eles eram públicos, ou eles eram ligados a alguma religião, algumas freiras, ou alguma coisa de religião, ou eles eram de médicos. Médicos abriam as suas coisas. Então, essas pessoas, todas elas, tinham um fim para isso, que era ajudar as pessoas. Então, as freiras, quando montaram as primeiras hospedarias, né? A palavra hospital, inclusive, vem de hospedaria, né? De hospedale, que vem, na verdade, não era um lugar para tratar doentes, era um lugar para cuidar das pessoas, né? E então já tinha esse momento de fazer isso. E os médicos também. Eu falei assim, puxa, eu preciso cuidar do meu paciente, eu preciso tratar do meu paciente, eu preciso montar o lugar onde o paciente pode me encontrar para eu fazer isso. E essa foi a maneira como as coisas evoluíram, e isso estava certo. Tinha muita coisa para melhorar, mas estava certo. Quando veio quando a indústria, principalmente a indústria, mas o mercado influenciou nos hospitais, principalmente nos Estados Unidos, o que aconteceu? Muita gente saiu da indústria e foi trabalhar em hospital. Os hospitais já não estavam andando muito bem das pernas e tudo mais, e as pessoas falaram, olha, precisamos de um gestor aí para poder resolver os problemas do hospital. E essas pessoas vieram. Foi quando, nos anos 80, 90, nos Estados Unidos, muitos hospitais foram à falência, foi quando os médicos, os engenheiros, advogados e outras profissões foram para o hospital para fazer a tal da gestão. Nesse período, o que foi? Eles trouxeram um monte de ferramentas de lá para dentro do hospital que a gente não conhecia, os médicos, os enfermeiros não conheciam. Processo, acompanhamento de resultados, divisão, DRE, e começaram a trazer um monte de coisa. Qualidade, a própria qualidade. Na verdade, os sistemas de qualidade vieram de fora. E isso realmente fez uma evolução muito grande na gestão dos hospitais nos Estados Unidos. Mas chegou no início no final dos anos 90, bateu num teto. Melhorou, mas aí também não andava mais para frente. Foi quando Harvard percebeu que tinha esse problema e falou assim, olha, eu acho que nós temos que voltar a ter médicos lá, mas o médico tem que ter uma formação
foi quando o Harvard começou a formar os primeiros MBAs para médicos, para gestão de sistemas de saúde. E aí, então, falou, tá bom, treinou esses médicos em algumas ferramentas, mas colocou lá, olha, a gente precisa da sua visão clínica, do seu raciocínio clínico, dentro da gestão para poder fazer as coisas funcionarem. Pronto, aí o hospital ultrapassou esse teto e até hoje existe uma parceria muito grande entre outras profissões que não médicas e os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, todas as áreas da saúde na gestão, que essa combinação fez com que a gente pudesse chegar naquilo que é a gestão de saúde de hoje. Então, veja que é importante conhecer os processos, mas é muito insuficiente, Daniela. Eu vou dar um exemplo que é muito comum, assim, por exemplo, você imagina dentro de um hospital existe um protocolo bem escrito, descrito lá nos POPs, de como você faz o curativo da perna de um paciente. O paciente tem uma ferida na perna, então tem lá, você tira a bandagem anterior, lava com água oxigenada, com água, com soro, sei lá. Tem um processo ali, depois disso você enxuga, passa determinado produto, faz isso, coloca gás com glicerina ou com qualquer outra coisa, enfim, você faz tudo aquilo que tem que fazer, enfaixa e tudo bem. Qualquer pessoa no passado falava, pronto, fiz o que eu tinha que fazer. E a pessoa tem que fazer isso, e tem lá, né, no POP, um curativo por dia, todos os dias tem que ter o curativo. E a pessoa vai fazendo todos os dias o curativo. Só que a ferida não melhora, a ferida está piorando. Mas a pessoa ficava assim, não, mas eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri o protocolo, eu cumpri o processo. Eu disse, não, espera um pouco, isso não é gestão mais, aí já é fazer você já ser escravo do protocolo, escravo do processo. Se não está funcionando, você tem que ou pedir ajuda ou mudar a sua prática. É isso que eu acho que se torna uma gestão. Pronto, o que importa para mim é curar a ferida, não é fazer o curativo. Fazer o curativo é o meio, não é o fim. Então, pronto, aí já entra uma outra. Bom, agora então eu tenho que chamar alguém, vou chamar um cirurgião plástico, uma outra enfermeira que seja especialista em ferida, um outro, sei lá, quem quer que seja, que fale assim, olha, eu estou fazendo o processo, o protocolo direitinho, mas só que não está melhorando. Então, tá bom, vamos ver. Aí muda-se o processo, muda-se. Para aquele paciente não serve, tem que fazer outra coisa. É um exemplo muito banal, mas que dá bem a diferença do que significa quando você administra para os fins e quando você administra somente os meios. Então, um hospital que era feito uma gestão somente para o resultado financeiro, pode até ser que ele tenha um resultado financeiro, mas ele deve estar mais matando o paciente do que salvando. Tem que ter um equilíbrio entre o fim e aquilo e os meios que você, claro, você tem que sustentar os meios, né? Nenhum hospital, mesmo que filantrópico, sem fins lucrativos, pode existir sem você conseguir pagar os salários, comprar equipamento, comprar material. Então, está tudo certo. Mas você faz a gestão em função daquilo que você precisa entregar e não daquilo que você precisa fazer aqui ou de resultados intermediários que não significam muito para o paciente. Tá? Então, essa diferença, eu acho, é fundamental no conceito de gestão que veio evoluindo no próprio sistema de saúde, no próprio gestão hospitalar, que é o caso, veio evoluindo dessa forma e hoje eu acho que está um pouquinho mais claro para as pessoas. Agora vai ficando cada vez mais complexo, né? Que aí começa a sair somente a pessoa, entrando inteligência artificial, começa a entrar parceiros, começa a entrar grandes sistemas, começa tudo que você faz ter um resultado coletivo na sociedade, no mercado, no sistema, que traz outra forma de você entrar. Então, antigamente você olhava muito para dentro para fazer uma gestão, hoje tem que olhar para dentro e para fora e para o mundo e para tudo. E depois da pandemia, tem que olhar também para dentro de cada uma das pessoas, porque aumentou o número de pessoas com burnout, aumentou a loucura, aumentou os processos de desequilíbrio completo entre trabalho, mente, espírito, trouxe uma confusão enorme e hoje a gente tem que ampliar ainda mais ainda, né? A gente olha para tudo isso e ainda tem que olhar para cada uma das pessoas que trabalham conosco para ver como é que você está. É isso mesmo que você quer? Você está bem? O que eu posso fazer por você? O que eu preciso mudar aqui no meu processo para ajudar você e tudo mais. Então, ou seja, acabou virando, eu brinco que é como a gente é um ponto dentro de uma esfera. Então a gente tem que olhar para todos os lados no espaço. Então, hoje, é isso que eu acho que é uma palavra já desgastada, que é holístico, que é você ter essa compreensão do resultado que você precisa entregar. Para mim, gestão é isso, sabe? Uhum.
Agora, como você vem de instituições, outras instituições também de alta complexidade, como o Hospital Sírio-Libanês, o Movistar, o AC Camargo, você, no dia a dia, lida com pessoas da gestão, que são pessoas exclusivamente formadas, né, em humanas, por exemplo, ou em biológicas que se formaram também como gestores, e você tem aquele grupo de médicos. Tá. Você diria que os médicos, que entre aspas seriam só médicos, eles, por mais que não tenham uma formação, um conhecimento tão aprofundado em gestão, eles acabam precisando conhecer algumas ferramentas específicas para, inclusive, conseguir lidar com pessoas nessa fase hoje pós-pandemia, conseguir entregar ou estarem dentro dos indicadores de performance do setor que eles estejam ou deles mesmos. Como que a gente separa um pouco esse médico do gestor e desse médico que ele não é gestor, mas ele no dia a dia precisa seguir como um gestor? Eu não. Bom, eu até pode ser que exista. Eu nem conheço, mas pode ser que exista alguém que só olha para aquela cirurgia que ele faz, olha para aquilo e não quer ver mais nada em volta. Muito raro e cada vez mais raro. Não tem como hoje um médico, seja ele de qualquer especialidade, seja ele que trabalha onde, em qual nível de complexidade, que não tenha que entender alguma coisa de gestão. Não tem mais como. Porque você precisa compreender, você precisa lidar com o paciente, isso também é fazer gestão. A gente tinha uma coisa antigamente, Daniel, eu brincava dizendo assim, olha, naquela época, né, hoje mudou, mas naquela época eu falava assim, olha, o médico não sabe atender direito doença crônica. Por quê? Porque, vamos supor, ele vem, atende o paciente, faz o diagnóstico de diabetes. Aí chega para o médico, o paciente fala, você tem diabetes, acabei de comprovar aqui, sua glicemia é tanto, então você, olha, você não pode comer carboidrato, tem que acabar com doce, tem que fazer exercício físico, tem que não sei o que, vai tomar esse remédio aqui, tá bom? Uma vez por dia, assim, assim, assado, cuidado, não sei o que, tá aqui um pedido de exame, você volta para mim aqui daqui 2 meses. Se a pessoa voltava 2 meses depois, voltava assim, olha, seu exame piorou. Se foi, você não fez dieta? Ah, eu não fiz, então você faz a dieta, você faz isso, faz aquilo, isso que eu vou ter que aumentar o medicamento, por isso aqui tá bom. Tá aqui o medicamento, está aqui o exame, você volta daqui 2 meses para mim. Voltava, estava igual. E era isso dessa maneira que a pessoa conduzia. Eu falei, gente, desculpa, mas isso não vai resolver nunca. Quando o médico começou a fazer, eu preciso fazer gestão do seu problema. Você aqui comigo, trabalha comigo, um nutricionista, um educador físico e um psicólogo, tá? Então, nós vamos olhar para você agora nesta amplitude. Então, você tem diabetes, mas olha, o nutricionista vai passar para você isso, vai te acompanhar, o educador físico vai traçar uma coisa para você, o psicólogo vai conversar, ver qual é que é a necessidade e tudo mais, tá bom? Você, por enquanto, vai fazendo isso, você pode voltar aqui para mim daqui 8 meses, porque uma enfermeira vai ficar olhando o seu resultado, você vai ver que o seu resultado vai melhorando. Acabou, mudou a forma de resolver o problema do paciente. Então, aquela maneira antiga de ficar fazendo isso não resolvia. Então, as coisas se tornaram transdisciplinares, então entrou muita gente. E quem é que é o líder do processo assistencial? Ainda na maior parte das vezes, não sempre, mas na maior parte é o médico. Então, ele tem que fazer a gestão nessas coisas da saúde. Da gestão tanto da saúde individual, daquela pessoa que está na tua frente, como daquele grupo de pessoas que você cuida. Você tem que ter uma visão de olhar para essas pessoas com essa visão de transformação. Eu não posso esperar que você venha no mês seguinte com a mesma glicemia. Eu tenho que fazer tudo para você voltar com... Estou dando esse exemplo, né? Só para ser didático, mas para trazer essa visão de você fazer essa gestão é fundamental hoje. Não tem como um médico e nenhum outro profissional, não é só médico, tá? Mas nenhum outro profissional sair fora disso. Então, a gestão passa a ser, inclusive, é uma reclamação que a gente fazia muito, não existia nada na formação do médico em termos de gestão, e agora já começa. Muitas faculdades, principalmente as mais modernas, as melhores, já têm cadeiras de gestão que vão ensinando a pessoa a ter essa visão de gestão desde o início.
Eu dei muitas aulas, né? Tanto na pós-graduação da São Camilo, na pós de administração hospitalar, que tinha muitas enfermeiras, muitos médicos, e na pós-graduação da FGV, no curso de pós de gestão, né? E é incrível que existe um ganho muito grande, porque eu gosto sempre de falar, quando a gente vê a jornada do paciente, que existe vida depois da consulta. Que é justamente isso, você libera o paciente, dá a lição de casa e fala para ele, se vira. Exatamente. Mas ele não lembra que tem que voltar, ele nem sempre segue o que você pediu. Falou tudo, é exatamente essa visão que a gente tem hoje, e é isso que a gente faz aqui, quando a gente, estou num hospital que tem residência médica, tem outras formas de transferência de conhecimento, e que a gente passa o tempo inteiro dizendo isso para eles. Agora, os residentes passam por uma chuveirada de gestão, uma chuveirada de conhecimento das pessoas, de administração de pessoas, mas não só, de administração também do ambiente, de todas as coisas que fazem com que a gente tenha um resultado melhor dos nossos trabalhos no dia a dia, né? Não há como mais, hoje em dia, dizer a palavra. Eu posso dizer isso aqui porque eu registrei o nome, tá? Que é o seguinte, um livro que influenciou muito os médicos durante muito tempo era O Século dos Cirurgiões. É um livro escrito por um sueco que contou como é que foi o século cirúrgico. Naquela época, o médico era o cirurgião, né? Cortava a perna, abria, era isso. E eu tô com isso, e estou com esse projeto que já está bem andado, que é o século dos gestores. É justamente porque eu acho que daqui para frente são gestores. Quer dizer, todos esses conhecimentos, nós aumentamos o nosso conhecimento médico, mas temos que ampliar também com o conhecimento de gestão. E eu estou brincando com esse nome de chamar o século dos gestores. Adorei. E Antonieto, uma questão assim que a gente acaba acompanhando bastante, que é esse lado humano. E você, eu acompanho muito seu LinkedIn, você tem feito posts muito interessantes e que não traz insight só, mas ele parece que te cutuca um pouco no voltar a ver esse lado mais humano. E você, no seu último post, você fala, né, que de cada paciente, né, que cada paciente carrega uma história, valores e algo essencial. E aí, como que a gente garante, no final do dia, que essa experiência real do paciente em instituições de grande porte, de fato, seja humana, individualizada e digna? Também é uma evolução isso, né, Daniela? Porque a gente também, eu no meu tempo de formado, eu era formado para atender a doença. A pessoa era secundária, então a gente olhava a doença. O paciente era aquela pessoa inerte, deitada na cama, que fazia tudo o que a gente mandasse. E não fale muito, porque eu não tenho tempo a perder com você. Tenho que tratar dessa doença, assim que Esse foi a forma que a gente fez. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez eu participei de um trabalho em que a gente estava fazendo um estudo de que pena que o trabalho não terminou, mas a gente já tinha chegado a uma conclusão de que aqueles estudantes de medicina que passaram mal na sala de anatomia, hoje nas escolas nem existe mais sala de anatomia, tá? Não se estuda mais em cadáver. Mas no meu tempo ainda era cadáver, era pedaço de gente que você estudava para estudar anatomia. Aquelas pessoas que passaram mal durante essas aulas eram melhores médicos no futuro. Olha que interessante. Por quê? Eram pessoas que se interessavam. Pô, tem um cadáver aqui na minha frente, mas esse cadáver um dia foi vivo. E eu estou aqui, ele usando do corpo dele, que hoje é só um corpo, mas eu estou usando aqui para poder aprender e tudo mais, eu me emocionava com aquilo. Era uma coisa complicada. Muita gente pensou em desistir nessa época na coisa. Então, mas demonstravam certa empatia, mesmo que seja com cadáver, uma certa empatia. E a gente, no começo, não era ensinado para isso, mas com o tempo foi se mostrando de que a gente tinha que se emocionar. Então, o médico tinha que ser aquele cara frio, dava a notícia, virava as costas e ia embora. E a gente aprendia, não chore na frente do paciente, ao contrário, é impossível você atender uma pessoa na sua frente e não se emocionar com o que a pessoa está fazendo.
Então, você tem que aceitar isso como uma coisa natural e valorizar esse tipo de coisa. É uma coisa que veio evoluindo na história da saúde, do mundo inteiro, né? E que a gente foi ganhando essa... Não, gente, a gente tem melhores resultados quando a gente presta atenção nisso nas pessoas, a gente precisa valorizar e tal. Até um ponto que eu acho, inclusive, que a palavra paciente é obsoleta. A palavra paciente não é mais, porque a gente tem que mudar, é o indivíduo que está lá na sua frente, que tem todo o direito de participar da decisão, de dizer o que ele quer, etc. Sabe? Então, essa evolução está chegando num ponto em que hoje, sim, nós estamos valorizando. Como que a gente faz isso? A gente tem que criar essa cultura dentro das instituições que a gente trabalha. Valorizando, treinando, conversando, debatendo casos, discutindo casos, levando as pessoas para fazendo. Aqui, por exemplo, nós temos um comitê de pacientes. Ele discute esse assunto, eles expõem para a gente normalmente. Ao mesmo tempo, toda a equipe de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, está lá preocupado, olhando para a pessoa, sabe o nome da pessoa, não é o leito 3, é a dona pessoa que está lá internada e que você sabe do nome. Isso é uma coisa que a gente vem criando, exigindo que seja dessa forma dentro das instituições em que a gente trabalha. Quando você cria cultura, como é o caso de onde eu estou trabalhando agora, fica muito mais fácil, porque fica muito natural. Eu estou sempre, apesar de ser diretor aqui, eu estou sempre indo visitar o paciente diretamente e eu percebo a naturalidade e a humanidade com que o nosso colaborador trata o paciente. É uma coisa impressionante. É por isso que nós temos um NPS grande, porque as pessoas realmente fazem isso, não é pelo treinamento que tiveram, passou a ser natural. Parece que quando entra aqui, tem alguma coisa que por osmose passa, porque todo mundo faz isso, todo mundo faz, você vai observando, você começa a fazer as mesmas coisas de maneira... É uma contaminação positiva. Essa é uma evolução ainda, sabe? A gente ainda tem muito, muito que evoluir ainda nisso. A gente tem que conhecer um pouco mais, estabelecer vínculos mais fortes com as pessoas que nos procuram, e isso denota um pouco de tempo. Não adianta você fazer uma consulta de 5 minutos para obter esse nível de relacionamento. Você tem tempo, mas tem que escutar para a pessoa. Você não pode sentar na frente do computador, não olha para o olho do seu paciente, só anota tudo que ele falou e fala, tá bom, toma isso e vai embora. Acabou. Essas coisas. Então a gente tem que entender que, inclusive, tem formas que a tecnologia pode ajudar a você ter um pouco mais de tempo de olhar no olho do paciente, dar a mão para ele para cumprimentar, de fechar a porta do consultório para poder atender. Tem alguns hospitais públicos aí que eu acabei de sair de lá que eu estava sendo atendido com porta aberta. Você precisa mostrar para o paciente que naquele momento... Uma falta de cuidado, né? Falta de cuidado. Naquele momento que você está fazendo consulta com o paciente, a pessoa importante ali é o paciente. É ele que tem que ter a atenção, é ele que é o centro da sua atenção, do seu raciocínio, de tudo aquilo que você precisa fazer é ele. Então, por favor, sinta-se livre para dizer para mim tudo o que você quer dizer, que você precisa e o que é. E a gente hoje aqui tem uma pergunta que a gente faz todo dia para o paciente. O que é importante para você hoje? Hoje é você conversar com alguém da sua família, hoje você quer comer uma comida diferente, hoje você quer receber a visita do seu pet, o que ele quiser, ele tem que falar. Sempre que for possível, nós vamos tentar atender o paciente. São pequenas coisinhas, que não é tudo, né? Mas é pequenas coisas que a gente faz para melhorar essa visão e essa preocupação sincera, genuína com o bem-estar do paciente. Essa é uma visão que é uma coisa que a gente veio ganhando também, né? Vem modificando e vem transmitindo essa experiência para as pessoas que estão com a gente. Agora, curiosidade, quando a gente fala da experiência do paciente, e obviamente a empatia ela faz parte de todos esses passos e cuidados, você acredita que a condição do paciente ela pode ajudar as pessoas a terem mais empatia? Porque você trabalhou em serviços distintos e, Sim. No caso do seu atual trabalho hoje, você lida com pessoas que têm uma condição muito diferente. Você percebe ao longo assim dessas suas experiências que
isso também é algo que afeta a pessoa conhecer essa condição e saber que ela é muito particular, ela tem maior facilidade Entendo. em trazer algo nesse sentido? Não, eu entendo o que você está perguntando. Eu gostaria de responder que não, mas eu vou ter que responder que sim. Por quê? Quando você dá o diagnóstico de câncer para uma pessoa, é impressionante como é um diagnóstico coletivo, não é um diagnóstico individual. Então, você fala para a pessoa, a família imediatamente se une em volta dessas pessoas, os vizinhos, quando ficam sabendo, se juntam para ajudar de alguma forma, os colegas de trabalho se juntam para isso, os amigos que estão longe, o resto dos familiares, acaba tendo formado uma rede de pessoas que tentam ajudar essa pessoa para isso. Isso vem com um histórico, porque o câncer era uma pena de morte. Então, as pessoas que tinham câncer falavam, bom, então eu vou morrer, já que vai morrer, vamos... Não é mais isso. Então, por isso que eu estou dizendo para você, eu gostaria que não fosse, mas é ainda porque tem esse histórico todo que traz com o câncer. Tá? O câncer hoje é uma doença, em grande medida, completamente curável. Se fizer diagnóstico em estadios iniciais, mais ainda. A gente tem que trabalhar para isso, tem que fazer, mas sim, tem sim esta condição. Nós aqui, nós mesmos tentamos mudar isso, tá? Só para dar um exemplo para você, uma pessoa que tem câncer, por exemplo, e trabalha numa empresa qualquer, todo mundo lá vai ajudar ela, você pode ter certeza, tá? Pode ser que tenha exceção, eu desconheço, mas ajudam. Olha, eu vou ter que faltar porque eu vou fazer que não tem importância, todo mundo compreende e ajuda, mas essa pessoa nunca mais vai ter uma promoção na vida, tá bom? Porque ela fica marcada, teve câncer, pronto, carimbaram ela e ela vai... A gente tem que acabar com esse tipo de visão, tá? Então, são coisas semelhantes. Você me fez uma pergunta para responder se isso influencia. Claro que influencia, mas existem outras coisas que podem acontecer com as pessoas que deveriam ter o mesmo foco que a gente tem. A gente melhorou muito a nossa visão com burnout, com a depressão, com a tristeza das pessoas depois da pandemia, né? Mas já existia isso antes da pandemia. Sim. A gente tem que compreender que é assim, mas vamos fazer desse limão, fazer uma limonada para que a gente possa melhorar. Existe, a gente tem que aproveitar isso pelo lado bom, mas tem pacientes com câncer que as coisas se resolvem. Se tem um câncer de tireoide, em um mês está resolvido o seu problema. Se resolveu, está curado, o resto da vida pode ir embora para casa. Vai ter que continuar fazendo pesquisa para saber se tem prevenção de outro câncer, continuar fazendo mamografia, colonoscopia, mas o câncer de tireoide acabou. Câncer de pele, não melanoma, também, muito. E outras patologias, quando se pega, principalmente no início, está resolvido. Precisamos entender que tudo isto é considerado câncer, mas câncer é uma doença muito diferente uma da outra. Câncer não é uma doença, são centenas e centenas de doenças, e a gente tem que ter uma visão muito específica para cada uma delas. Mas existe no conceito das pessoas, da população, que câncer ainda tem essa aura de morte, de finitude. Não é desse jeito. Isso, inclusive, leva a um outro aspecto, que eu vou introduzir aqui com você, que é a história dos cuidados paliativos. Tá? Cuidado paliativo ficou marcado como cuidado de fim de vida, porque as pessoas acabavam encaminhando para o cuidado paliativo somente quando a pessoa estava em fim de vida. E não é. Nós estamos fazendo um esforço aqui no AC Camargo para que na primeira consulta do paciente, para qualquer câncer, tenha também uma consulta com cuidado paliativo. É para, desde o primeiro momento, a pessoa entender o que significa, como é, o que nós podemos fazer durante a jornada que o paciente vai ter a partir do diagnóstico para melhorar sua qualidade de vida, seus sintomas, sua condição psicológica, sua força para enfrentar a doença, etc, etc, etc. Isso é cuidado paliativo. Inclusive, quando precisa, finitude também, a gente tem que trabalhar para que as pessoas tenham uma passagem natural, que seja resolvida, que seja... faz parte, né? E eu até tenho dito isso, muito chateado com os jornalistas, porque o caso da Preta Gil, todo mundo falava assim, Preta Gil foi derrotada pelo câncer. O câncer derrota...
como derrota? Gente, é um absurdo a gente chegar nesse ponto. Olha a que ponto a gente chega vitoriosa. O que essa mulher fez durante a doença dela para tentar resolver, tá, é um monte de coisa. Se a gente achar que a morte é o inverso da vida, nós já nascemos frito, né? Então, não vale nem a pena. Não pode, a gente tem que encarar como uma passagem, é um natural. Todo mundo vai ter alguma coisa para poder chegar nessa passagem. O câncer é uma delas, não é a única. E a gente tem que encarar isso de uma forma um pouquinho mais empática com as pessoas do que já considerar uma pessoa derrotada quando ela... Ou às vezes, pior ainda, é quando a pessoa fala, nossa, ela teve câncer, já está derrotada só por ter câncer. Imagina, é uma doença crônica que nós temos que encarar, enfrentar e fazer como qualquer outra doença que a gente tem que encarar de uma maneira um pouquinho mais leve, um pouquinho mais empática com as pessoas e não já dizer, coitado, isso aqui já era. É um jeito muito ruim que a gente tem que tentar mudar na visão das... E as pessoas fazem isso, elas não fazem por mal, elas não têm ideia de que estão sendo preconceituosas. Sim. Elas estão fazendo bem, derrotada, ela perdeu. Imagina, é uma doença, ela lutou, ela é uma vitoriosa, isso sim, porque ela realmente conseguiu fazer alguma coisa de bom para a vida dela no período que ela tiver, 10 anos, 1 ano, 1 mês. Alguma coisa a gente tem que fazer. Agora, doutor Antonietto, até trazendo esse caso em específico, aqui a gente entra talvez num território que fala, né, desde falta de conhecimento, como as pessoas não têm o conhecimento mínimo, talvez, necessário, porque ela ainda enxerga o câncer como uma derrota. E a outra questão é uma falta de informação correta, de segurança. E na nossa conversa, algumas semanas atrás, você me contou, por vocês conhecerem tanto essa jornada, vocês serem uma fonte segura de informação para que a população possa se aprofundar e conhecer tudo que for necessário. Acontece que para tudo, né? Isso não é só para o câncer, para tudo. Hoje ninguém vem conversar com algum médico nosso especialista para falar de câncer de colo uterino. Eles vão falar com influencer. Vou perguntar para ele o que se faz com câncer de colo uterino. É possível, não é só médico que sabe, tá? Não quero usar o preconceito ao contrário. Mas a pessoa tem que ir a algumas fontes que conheçam profundamente aquilo que está sendo discutido. Como eu disse, câncer é um monte de doenças. Uma leucemia não tem nada, absolutamente nada a ver com melanoma, que é um câncer de pele, nada. Inclusive os médicos são diferentes, as patologias, a genética, a proteômica, tudo diferente. A gente tem que ter um aprofundamento de conhecimento nessas coisas para poder entender como combater. Teve uma época que você dava um medicamento, fazia um diagnóstico, câncer de mama. Câncer de mama como se fosse um diagnóstico. Não é. Câncer de mama é só o primeiro passo. Que tipo de câncer de mama? É um ductal ou é um lobular? Qual os receptores de hormônios que eles têm? É positivo ou negativo? Tem algum gene aí que pode estar alterado ou não para poder saber? Tudo isso são pequenos detalhes que fazem com que, se você der um tratamento genérico para uma pessoa com câncer de mama, você vai cuidar de uma parte só, porque a outra parte que tem essas coisas diferentes não vão ser tratadas. É muito, muito importante conhecer essas diferenças. Acho muito difícil uma pessoa que não esteja estudando isso há muito tempo tenha esse conhecimento. Claro, aos pouquinhos a gente vai conseguindo passar essa informação. Hoje já se sabe, um câncer de mama triplo negativo é uma coisa complicada. Então a gente tem que ter câncer de câncer HER2 positivo também tem uma complicação. Então, ou seja, tem alguns detalhes que precisa disso. Só que hoje a informação está de uma tal forma diluída, isso não é na nossa área de médica, é em todas as áreas, né? Que chega as pessoas a dizerem que vacina não funciona, que vacina é causador de autismo. Quer dizer, são coisas tão absurdas, sem a mínima base, nem epidemiológica, nem molecular, que as pessoas fazem essas afirmações e faz uma afirmação irresponsável e isso pode ser feito. Hoje não existe um controle para isso. Nós, como uma instituição que temos
pesquisa, ensino, pesquisa, assistência de uma forma muito forte, muito intensa, a gente passa o tempo inteiro tendo que falar assim, olha, nesse caso a verdade é essa, essa e essa, nesse caso a verdade é essa, essa e essa. O que nós conhecemos até o momento é isso, isso. Então, é um papel nosso, e não é só nosso, é de todo mundo, mas nós como uma fundação, quer dizer, nós trabalhamos para a sociedade, temos que, todo o conhecimento que a gente adquirir, a gente tem que transmitir de alguma forma. Podemos transmitir aqui, como estou fazendo com você num podcast, mas pode ser através de trabalhos científicos, pode ser através de uma aula, pode ser através de uma palestra, de um congresso, de um simpósio, etc. Milhões de formas de a gente comunicar para as pessoas isso. Nós estamos longe ainda de atingir a grande população, tá? A gente tem alguns colegas nossos aí que têm podcasts, sites também que falam disso, e a gente valoriza muito isso, porque precisa, sim, ter um outro lado da moeda que demonstre que a ciência, com tudo que já passou, com todas as coisas que aconteceu, ela vem evoluindo. Ela vem aumentando os conhecimentos. A gente tem que passar esses conhecimentos para as pessoas. É fundamental, tá? Isso a gente faz de maneira automática aqui dentro, mas a gente tem que fazer um esforço para poder tentar passar esse conhecimento para fora de outras formas. Eu agradeço até de antemão o espaço que está dando, porque é uma forma também da gente tentar colaborar com essa evolução desse conhecimento, tá? A HPV, por exemplo, pode acabar com o câncer de colo de útero. Pode acabar, erradicar. Não é possível que a gente ainda tenha gente que fale contra a vacina HPV. Então, esse tipo de coisa é importante que a gente passe, né? Uhum. Não, e a ideia aqui no Dani Talks é realmente dar esse espaço para que as pessoas fiquem à vontade e possam trazer essa perspectiva por toda a trajetória que ela passa. Agora, doutora Antoniette, falando um pouco, virando um pouco a página e falando um pouco sobre inovação, você muito falou que o câncer em particular hoje tem vários tipos que já têm cura, e isso com certeza é possível em função dos diagnósticos mais inovadores, os tratamentos, né, todo esse cuidado multidisciplinar, transdisciplinar. Eu adorei essa sua colocação, transdisciplinar que você usou a palavra, né? Isso. Agora, existe, pensando nisso, uma questão relacionada ao que a gente pode fazer para buscar essa cura em função dos tratamentos, diagnósticos, etc., e o que eu devo fazer em função do que eu posso, em relação ao que o convênio autoriza, o cliente pode patrocinar com os recursos próprios. Como que a gente entra nesse equilíbrio e como que a gente também atua demonstrando que, por mais que exista talvez um investimento inicial, no final do dia ele vai ter um ponto de equilíbrio, né? Então, como gestor, você vem acompanhando e faz isso? Eu acho que gestão é um pouco disso também, tá? É um outro pedaço da gestão. Gestão é uma coisa infinita, né? Mas um pedaço é isso. Coisas que você já sabe que existem, que já estão comprovadas, como que você faz para colocar isso na sua cadeia de processos para isso acontecer? Exemplo, cigarro, todo mundo sabe que é responsável por vários tipos de câncer, inclusive de pulmão. As pessoas continuam fumando. O que a gente tem que fazer para colocar no nosso processo para isso melhorar? Outra coisa, não preciso dizer que câncer de estadiamento 1 é muito melhor prognóstico do que o estadiamento 3 e 4. Porque pegou no começo, deu tempo, 95% das vezes a gente resolve o problema, seja que tipo de câncer for. O que a gente precisa fazer para melhorar o diagnóstico inicial? A gente ainda tem muito diagnóstico 3 e 4, por exemplo, pulmão é um deles. A gente pega muito diagnóstico 3 e 4, é caro, com um prognóstico bem pior do que estadiamento 1, que pode curar a pessoa. Como que eu faço para colocar na cadeia de eventos da sociedade a prevenção de câncer de pulmão, por exemplo? Essa é uma das facetas da gestão. E é o que a gente tenta fazer aqui o tempo inteiro. A gente, como nós atendemos a jornada do paciente completa, a gente atende da prevenção até o que a gente chama de vida após o câncer, tá? Então, na prevenção, um monte de coisa, desde parar de fumar, alimentação saudável, etc., até fazer o rastreamento.
Rastreamento não é prevenção. Rastreamento é você fazer o diagnóstico precoce. A pessoa já tem câncer, mas você está pegando um estágio do câncer em que ele pode ser retirado e não trazer repercussão nenhuma. Então, quando a gente fala em mamografia, colonoscopia, exame da pele, tireoide, enfim, vários outros exames, é isso que a gente está fazendo, tentando aumentar. Nós precisamos convencer a toda a sociedade de que isso é bom. Por que eu estou dizendo isso? Chega para uma operadora, fala assim, operadora, o paciente aqui, eu fiz uma mamografia, ela está com um nódulo na mama, eu preciso fazer a biópsia. 15 dias para você obter a autorização. Tá bom. Aí você espera 15 dias e faz a biópsia. Faz a biópsia, olha e fala assim, olha, aqui tem um câncer. Como todo câncer tem nome, sobrenome e às vezes um terceiro nome, porque muda completamente, como eu falei, né? Aí você fala assim, olha, eu preciso fazer uma imunohistoquímica. Mais 15 dias para obter a autorização. Realmente é esse tipo de coisa aqui, vai precisar fazer uma quadrantectomia. Mais 15 dias para você obter, às vezes mais, tá? Às vezes é 21 dias, para você obter a autorização da cirurgia. Aí você faz a cirurgia e fala assim, olha, eu preciso que seja usado uma prótese, porque eu já vou aproveitar e fazer a cirurgia plástica junto. Isso não é autorizado nesse plano de saúde, não pode, vai ter que fazer depois. Aí você não faz, e aí vai ter que marcar uma terceira vez, retorno para ela 6 meses depois. Eu desenhei uma coisa na linha de produção assim que todo mundo sabe. Eu não preciso explicar para ninguém que o câncer precisa de um sobrenome, que a gente precisa descobrir, que precisa ser rápido, que quanto mais rápido você tratar, melhor o resultado, mais barato, muito mais barato. Só para dar uma ideia de um trabalho que nós fizemos aqui. Um câncer de pulmão, estadio 1. Para você contar tudo, desde a consulta médica, a biópsia, os exames, imunistoquímica, a cirurgia, a biópsia, tudo que você faz, tratamento inteiro, para você sair disso, para ser curado, custa R$40 mil. Tá? Um câncer de pulmão, que é um câncer complexo, um lugar difícil de você acessar. Um câncer 3 e 4 vai para R$600 mil, com um resultado, com um desfecho muito pior. Todo mundo sabe, eu não preciso conversar com a operadora para saber. Mas agora, como que nós juntos, a operadora e o serviço de saúde, podem trabalhar para que essas coisas sejam lisas, que aconteça, porque é óbvio que isso vai ser melhor para as pessoas. Nós ainda não temos a resposta, tá, Dani? Apesar de parecer tão óbvio, a gente ainda não tem um encadeamento de processos que seja livre, que seja fluido o suficiente para que essas coisas aconteçam de uma maneira eficiente. E isso é o trabalho que a gente faz aqui também. Nós também temos reuniões com as operadoras, mostramos dados e tudo mais para isso. Nós não fazemos somente pesquisa da molécula ou da genômica. A gente também faz do ponto de vista do custo, da efetividade, para entender. O câncer aumentou muito, né? Da quimioterapia, já mudamos para imunoterapia, para terapia-alvo, para CAR-T, para terapia genômica. Nós temos hoje um arsenal de tecnologias espetaculares para resolver o problema do câncer. Mas a gente precisa ter uma lógica para fazer isso, não é tudo que dá para fazer terapia-alvo, mas a gente tem que entender quais são, combinar isso com as pessoas, deixar o paciente participar da decisão. A gente precisa conhecer para ele participar da decisão, não é mais somente a operadora ou o médico que decide, e entender que isso precisa ser colocado numa linha de produção que seja fluida, seja natural para o paciente, para a sociedade, para todo mundo. Fora isso, existe hoje uma coisa chamada inteligência artificial, e ajuda muito a gente. Você imagina que, eu sempre brinco de que nós temos aqui prontuários desde 1953, prontuário de paciente com câncer, nós atendemos câncer, né? Até hoje, sei lá, 1 milhão, sei lá quantos milhões de prontuários nós temos. É possível que alguns parâmetros já estejam definidos lá de cuidar do câncer, mas que a gente não sabe, porque está ali escrito em linguagem natural. E se eu tivesse um jeito de pegar essas informações e encontrar os padrões, eu podia ajudar muita coisa. Isso é uma inovação que a gente espera que a inteligência artificial traga para o câncer. Da gente utilizar... Nós temos, por exemplo, aqui um banco de tumores, tá? É o maior banco de tumores da América Latina. Temos tumor de
tudo quanto é tipo, em todo tipo de órgão, em todos eles. Eu posso fazer exames nos tumores que a inteligência artificial pode me ajudar a selecionar, a ver o resultado, e que posso dizer, olha, eu descobri uma coisa importante aqui para o tumor de mama, e eu estou vendo que aqui desde 53 que vocês estão fazendo, que vocês não viram. Não vimos porque a gente não tem as informações para a gente pensar que ela possa olhar. A inteligência artificial é uma outra coisa que nós estamos investindo muito aqui para ajudar a gente nessa procura, né? Então, a gente junta assistência, ensino, já falamos que a gente passa, a pesquisa e a inovação. Eu não chamo isso de inovação porque nós não estamos inventando a inteligência artificial, ela já está inventada. Nós estamos utilizando a ferramenta para nos ajudar no diagnóstico, tratamento do câncer. Isso acho que todo mundo está fazendo, é um momento propício para todo mundo se unir nessa batalha aí, né? Daniel, a gente está chegando ao final e, assim, o que eu tenho certeza que os ouvintes perceberam é o quão didático você é e como deve ser maravilhoso trabalhar com você. Tomara, obrigado. E assim, quando a gente se falou, você me contou, assim, de forma muito sucinta, alguns cuidados que você tem pessoalmente de formar líderes, formar pessoas, inclusive de executivos que vão trabalhar com você e assim por diante. Você conseguiria dizer se existe um processo específico que você usa para desenvolver pessoas, novas lideranças? Tem todas aquelas ferramentas naturais que você conhece, tá bom? O RH ajuda muito a gente aqui a entender, ver as tendências pessoais, comportamentos que as pessoas têm, isso é uma coisa mais natural. Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é todas as pessoas que trabalham, eu faço questão que a pessoa entenda completamente o significado daquilo que ela está fazendo. Ou seja, não é para seguir somente esse protocolo ou o que está mandando o processo. Você tem que pensar um pouquinho fora dali para poder olhar. Então, a pessoa trabalha comigo, pode ser um administrador de empresas, não tem na área da saúde. Eu peço para ele que ele leia o livro, por exemplo, Imperador de Todos os Males, que é um livro que explica o câncer. Eu falo assim, leia, porque eu quero que você entenda como é que o câncer funciona. Você não precisa ter os detalhes que o nosso médico tem, obviamente, mas precisa ter um conhecimento para entender minimamente que o que você está fazendo é em função disso daí, tá? Se você só olhar isso de uma maneira superficial, você pode fazer, você faz para isso, fazer para uma outra pessoa que não tem o mesmo impacto. Então, entender o significado daquilo que a pessoa, cada coisa que a pessoa faz, não faça automático. Pensa no significado que isso está fazendo para você. Para mim, me ajudou muito. Eu imagino que para as pessoas ajudem também. Então, eu gosto de ajudar a pessoa a chegar nesse significado. Então, o que você precisa? É curso? É uma mentoria? É uma conversa? É a gente jantar junto para poder bater um papo? O que é? Cada pessoa tem um jeito de encarar isso, mas presta atenção no como que essa pessoa está raciocinando para isso. Uma coisa que, como a gente falou lá no começo, que foi muito bom para a gestão do hospital, foi o raciocínio clínico. Por quê? Quando um paciente chega na frente do médico e fala, eu estou com dor na barriga, pronto, ele já tenta olhar aquilo. E a dor é aguda, parece uma cólica. Você olha, deve ser algum órgão oco que está fazendo. Você já começa a fazer todo um desenho disso aí. Pode nada disso estar certo, mas você fez um raciocínio que vai ajudar você a pedir exame, a dar o diagnóstico, a ajudar o paciente. Tudo isso, essa forma de pensar, quer dizer, você não pode ser automático. Estou com dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. Dor de barriga, remédio para dor de barriga. Você tem que raciocinar, você tem que olhar e ver, vamos ver que dor pode ser essa. Pode ser que o remédio seja o mesmo até, mas você montou na sua cabeça o raciocínio para entender o que a pessoa está tendo. Isso, para mim, é entender o significado. Isso vale para tudo. Se você for montar um processo agora, que eu peço para a pessoa, olha, vamos agora mudar a forma de registrar a pressão, temperatura do paciente. Pensa no colaborador, como que ele vai fazer isso mais fácil, como que ele pode fazer, discuta com ele, senta com ele, entenda o que significa isso. Uma pressão de 16/12 é diferente de uma pressão 12/8. E entenda que quando você tira a pressão, não é para você tirar a pressão, é para você interpretar a pressão.
pressão é 16/12, opa, já me acendeu uma luzinha aqui para eu fazer. Se for só tirar a pressão, você tira a pressão, escreve 16/12 e vai embora para casa. Aliás, isso acontece muito nos lugares, a gente tem que mostrar que não é isso. Tudo que você, cada coisa que você obtém do paciente, seja sinal, sintoma, interpreta, olha, calma, para ver. Se não sabe, outra coisa que eu falo sempre, não sabe, peça ajuda. A enfermeira do lado, o médico, para mim, para o diretor, vai para o livro, sei lá. O jeito se encontra de peça ajuda, porque você vai aprender com isso que você está fazendo. É isso que a gente faz, é uma coisa meio natural, sabe? Não é uma coisa assim, o tempo inteiro raciocinada ou planejada. É uma coisa natural que a gente adquiriu com o tempo na convivência com as pessoas. E é muito interessante, porque a pessoa começa já a entender, desde o início, a lógica do que ela vai entregar. Porque às vezes a gente vem com muitas ferramentas, é igual na escola, quando a gente começa a decorar fórmula. Aí você ouve algum professor ou seus pais falando, não, entenda a pergunta, o significado, que você falou super bem. Exatamente. O significado daquilo que está fazendo. É isso mesmo. E, doutor, para finalizar o Dani Talks, eu gosto muito de perguntar sobre uma frase. Se você fosse capa, e você vai ser a capa da revista do Dani Talks, qual a frase que traduz a sua missão e o impacto que você deseja continuar promovendo na medicina e na gestão da saúde do Brasil? Nunca me imaginei desse jeito, não é fácil. Não é fácil escolher essa frase. Eu vou dizer uma que veio agora, se você me perguntar amanhã, podia ser outra. Mas uma coisa, eu acredito nas pessoas. Piamente. Para o bem e para o mal, tá? Mas eu acredito nas pessoas piamente. Ou seja, eu tenho certeza absoluta de que é a transdisciplinaridade que faz melhor para o paciente. Eu tenho certeza que eu não faço nada sozinho, que eu tenho um monte de colegas aqui que me ajudam a fazer e tudo mais. Então, eu tenho essa convicção. Eu acredito demais nas pessoas e acho que elas podem evoluir, que podem aprender, que podem colaborar com a gente sempre. Sempre, sempre, sempre. Né? Então, às vezes tem colaboradores que ninguém se adaptou, uma pessoa chata, não sei o quê. Eu falei, espera um pouquinho, alguma coisa ele tem. Às vezes nem sou eu que descubro. Alguém, olha, mas eu acho que essa boa é para isso. Tá bom, vamos fazer isso. Aí ela vai lá, pô, não se relaciona com ninguém, porque ela é péssima de relacionamento, mas aquilo que ela tem que entregar, está entregando, ótimo. Tudo bem. Se um dia precisar que essa pessoa se relacione, não vai poder ser ela, e nós vamos ter que pensar o que fazer. Mas eu sempre acho que tem alguma coisa nas pessoas que pode ser aproveitada. Sempre que é possível, a gente tenta fazer desse jeito. Muito bom. Doutor, muito obrigada mais uma vez pelo tempo, transparência, honestidade. E até o próximo Dani Talks. Até a próxima. Obrigado, viu, Dani? Um beijo para você. Se você ficou conosco até aqui, deve estar tão inspirado quanto eu estou. O doutor realmente é um exemplo raro de clareza em meio à complexidade do nosso setor e mostra que é, sim, possível tomar decisões técnicas, institucionais e humanas sem abrir mão da coerência e da ética. Na YouCare, a gente acredita muito que liderar na saúde é um ato estratégico, mas também de coragem, e que o conhecimento só faz sentido se chegar a quem mais precisa. Muito obrigada, doutora Antonietto, por essa aula tão generosa. E a vocês que nos ouvem, compartilhe esse episódio com quem está liderando, estudando, formando e decidindo o futuro da saúde. Até o próximo Dani Talks.